Muito obrigada pela presença. Nós temos aqui, então, o pessoal do primeiro semestre, né, de Biblioteconomia e Ciências da Informação, e o pessoal do terceiro semestre, que é do segundo ano, de Biblioteconomia e Ciências da Informação. Nós vamos fazer esse é um trabalho, a gente está chamando de aula aberta, porque tem essas duas turmas, temos convidados também, e vamos atender a duas disciplinas, né? Há um trabalho integrado com o livro do Caio Fernando de Abreu, trabalho temático, Morangos Mofados, e o trabalho que a gente vem, o estudo que a gente vem desenvolvendo em teoria da comunicação, que é esse estudo sobre diferentes maneiras de você trabalhar, a relação entre o emissor da informação, aquele que quer e que organiza a informação para um público, um receptor, um usuário, entrar em contato com essa informação, de modo que atenda às múltiplas necessidades dele. No caso aqui, a gente está focando a exposição de arte, né? A gente não vai falar só do Caio, mas da obra do Caio, num processo de planejamento para você expor, fazer uma exposição de arte que envolve também e principalmente a obra dele, a vida dele. Então, a gente vai estar falando de coisas integradas, que estão integradas, tá? Bem, eu vou fazer a apresentação do Renato Salgado, arquiteto formado pela FAU-USP em 1987, com mestrado em Design e Arquitetura, com pesquisa sobre projetos de sinalização em parques urbanos, pelo Departamento de Design e Arquitetura da FAU-USP em 2013. Trabalha com design há mais de 30 anos. À frente da Zou Design, empresa fundada e dirigida por ele em 1997, desenvolve como equipe multidisciplinar de profissionais uma ampla gama de projetos de comunicação visual, sinalização, ambientação, design gráfico e digital, atendendo a necessidades dos mais diversos segmentos governamentais, corporativos e culturais. Foi representante titular do Instituto de Ambientação... Não, de Arquitetura. Instituto de Arquitetura Brasileiro. São Paulo, na Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, desde julho de 2013 até o ano passado, é isso? Até agora, fevereiro. Fevereiro desse ano. Bem, isso é um breve resumo de um trabalho muito bonito, que se você quiser falar mais... Dá um microfone para mim. Bem, boa noite aí, pessoal. A gente vai tentar fazer isso de forma bastante informal, bem descontraído. Os nossos dois convidados aqui são pessoas super simpáticas, descontraídas, nada de formalidades aqui. Bem, eu vou falar um pouquinho da Paula Dipp, Paula Maria Dipp, na verdade, natural de São Paulo, paulista, né? Formada em jornalismo. Formada em história. E história, olha que legal, multidisciplinar, né? Formação multidisciplinar, muito interessante. Então, a Paula tem atividades na área de cinema e de literatura, com vários trabalhos, e o que nos interessa bastante aqui hoje é o trabalho que ela tem junto à memória do Caio Fernando Abreu, até porque ela foi amiga pessoal dele. Todos vocês que leram Morangos Mofados viram que tem um conto ali, que é dedicado a Paula, está lá bem no comecinho do conto, né, para a Paula Dipp. E depois ela também trabalhou na imprensa escrita, no Estadão, na Editora 3, trabalhou como correspondente em Londres, né? Também trabalhou no rádio e na televisão, passou pela TV Manchete, TV Gazeta, TV Cultura, apresentou o programa Metrópolis, que se chamava Panorama na época. Trabalhou com comunicação, assessoria de imprensa, enfim, ela faz de tudo, né, gente? Artes plásticas e tudo. Não tem outro jeito. E aí, assim, como a gente já tinha falado antes aí para o pessoal do primeiro semestre, preparem suas perguntas a respeito da obra, para depois vocês poderem fazer para a Paula aqui quando ela terminar de conversar com a gente, tá bom?
Então, vamos lá. Vocês dois vão tirar no palitinho, ver quem vai começar, o Renato começa. Bom, pessoal, eu acho que eu prefiro ficar em pé. Pode ser? Eu fico aqui na frente. Não sei se atrapalha a filmagem. Alô. Oi. Boa noite, pessoal. Bom, já fizeram aqui uma pequena introdução, então eu vou contar um pouco do trabalho. E por essa pequena introdução da minha trajetória, dá para vocês poderem perceber um pouco como que se desenvolve o olhar da gente no desenvolvimento de projetos como esse. Né? Mas antes de mais nada, eu queria agradecer muito a Tânia e a Maria por terem nos convidado para estar aqui. É um prazer poder falar sobre o meu trabalho, poder falar sobre essa parceria, essa descoberta de trabalhar com a Paula. Foi o primeiro projeto, espero que de muitos, que a gente fez juntos. E acho que trabalhar com a Paula, sobretudo, proporcionou para a gente uma possibilidade de experiência que eu acho que é muito rica de compartilhar com vocês, porque teve uma transdisciplinaridade em todos os níveis, nos níveis de discurso, nos níveis de conceituação, nos níveis de pesquisa, nos níveis de construção de soluções, nos níveis de proposição de relacionamento com o usuário, com o visitante do museu, até com o próprio museu, enfim. Então teve uma interlocução muito grande com ela, uma pessoa adorável, inquietíssima, criadora, incansável. Então era um cotidiano de trabalho, de projeto muito gostoso. E de certa forma eu acho que isso acaba se refletindo na produção. Eu sei, alguns de vocês parece que já conheceram, né, ou tiveram a oportunidade de visitar a exposição no museu, então viram lá como que é mergulhar numa exposição com esse tema. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. A gente tem um tempo, enfim, razoável, não muito longo nem muito curto. A gente acabou dividindo metade para mim, metade para Paula, mas acho que, Paula, fica super à vontade de entrar junto. Claro. For falando, você eu só queria dizer a todos que eu estou muito feliz de estar aqui, adoro falar do Caio, foi meu querido amigo, acabou virando a minha especialidade depois de eu ter feito muitas outras coisas, como a Maria mesmo disse. Eu acredito que a gente pode fazer muitas coisas, que a gente nasce com todas as possibilidades e vai escolhendo ao longo da vida. A minha maturidade, né, quando eu cheguei no meio da vida, do meio da vida para frente, eu tenho me dedicado a ser uma memorialista e o Caio é o meu primeiro sujeito porque foi um grande amigo. E também queria agradecer o convite e dizer que foi uma delícia trabalhar com o Renato. A gente está se reencontrando hoje depois de um tempinho, porque cada um, quando a exposição durou 3 meses, né, mais 4, setembro a janeiro, fevereiro. Enfim, a gente está se revendo. É muito gostoso o trabalho em grupo. É uma das artes. Vocês que estão trabalhando, estudando para ir para o mundo profissional, vocês sabem disso. O trabalho de comunicação, o trabalho com livros, são trabalhos de equipe que você está sempre fazendo. Você está sempre trabalhando com outras pessoas. E essa coisa a gente fez muito bem e eu acho bacana a gente poder falar disso aqui para vocês, com muito carinho. Legal. Bom, eu trouxe aqui então uma apresentação. Eu vou falar um pouquinho antes da gente entrar, porque daí com as imagens dá para ficar mais fácil de entender um pouco alguns aspectos conceituais que foram fundamentais para esse projeto. O primeiro deles parte do próprio convite, né? A gente foi convidado pelo Museu da Diversidade Sexual, que é uma instituição museológica estadual, gerida pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A sede deles é aqui pertinho, na Estação República do metrô. Eles têm um espaço lá super tímido, uma área relativamente pequena, considerando áreas habituais de espaços museológicos. Lá tem 150 metros quadrados de área disponível para exposição, que é um espaço pequeno. Mas eles têm uma atividade de proposta de projetos e de discussão de assuntos relacionados ao tema-chave deles, riquíssimo e muito envolvente. E foi o primeiro exercício, a primeira experiência do museu de propor uma exposição temática sobre um sujeito que era do universo da literatura. Então, foi a primeira experiência de retratar uma pessoa que vem do universo da literatura, que é um tema que de saída já é mais complexo de um museu abordar. Não é um artista plástico que daí expõe as obras dele. Por exemplo, o museu expôs anteriormente uma exposição sobre o
Darcy Penteado, que é um artista plástico. Então tinha as obras do Darcy, contava a vida dele a partir do trabalho dele como artista plástico, então fica mais na mesma linguagem, né? Quando se trata de um escritor, traduzir o estilo literário desse autor para o ambiente já é um trabalho de transposição de linguagem muito interessante. E aí isso foi super estimulante para a gente e super estimulante para o próprio museu, porque foi o primeiro exercício deles de propor uma exposição com esse tema. A segunda coisa interessantíssima que esse projeto colocou para a gente como desafio foi uma colocação que veio em uma das primeiras reuniões com o pessoal da coordenação do museu, que eles percebem, eles vivem, na verdade, cotidianamente, uma contradição muito grande, porque eles estão num ponto que tem uma circulação de gente escandalosamente alta. Eles estão dentro do acesso principal à estação de metrô da República, tem 700 mil pessoas passando por lá, não sei o número exato, mas assim, um volume imenso de gente passando por lá diariamente. E, basicamente, em função da temática do museu, ele é pouquíssimo visitado. Porque as pessoas sentem, de maneira geral, o usuário padrão do metrô sente uma certa timidez de entrar no Museu da Diversidade Sexual. E foi interessantíssimo essa colocação por parte do pessoal da coordenação do museu logo de princípio, porque isso colocou para a gente um desafio de criar uma ponte com o usuário comum, padrão da estação de metrô, de modo que ele conseguisse se familiarizar suficientemente para poder entrar no espaço expositivo se sentindo à vontade, né? E o museu toma um cuidado muito grande de abordar os temas que eles põem de uma maneira acessível, não agressiva, etc. Mas mesmo assim tem um estigma que acabou servindo para a gente como estímulo para tentar mudar essa posição, essa relação com o usuário. Então, isso para a gente foi um desafio muito grande, né? E o terceiro grande desafio, que aí vem da colaboração da Paula, foi que o eixo curatorial era diversificadíssimo, merecia um museu de 2.000 metros quadrados no mínimo, e a gente tinha 150. Né? Ela quis, de uma maneira muito bacana, abordar a trajetória do Caio, a vida, enfim, a trajetória, a memória, né, da vivência dele como pessoa, o trabalho literário dele, mas também, de uma maneira muito interessante, e porque estava intimamente relacionado à obra dele, vocês devem ter percebido isso no livro que vocês estão trabalhando, a vida cultural, artística e, sobretudo, a vida noturna da cidade de São Paulo, onde ele passou uma parte da vida dele, na década de 80, que foi o período que ele viveu mais fortemente, né? Me corrija se eu falar alguma heresia biográfica, Paulo. Mas foi uma época onde tanto a vida e a produção literária dele estava efervescendo e a vida cultural e noturna de São Paulo também. Então, era importante apresentar, de alguma maneira, essa referência de memória do que acontecia na cidade, porque isso estruturava muito fortemente a compreensão de como era o trabalho literário dele e como isso impactava na linguagem dele, né? Bom, falei um montão, então vamos ver imagens que agora fica fácil para vocês entenderem esse caminho. Isso aqui é um museu. Todo mundo é craque de ler planta. Isso aqui é uma vista de cima do Museu à Planta. Esses preenchimentos são colunas do espaço do metrô. E ele tem essas paredes curvas que formam esse espaço meio retangular, com essas abas arredondadas. E esse é o espaço que nós temos, né? A entrada é aqui. A entrada é aqui por esse eixo. O que a gente tinha de desafio, né, a partir dessa conversa com o pessoal da coordenação? Tem uma área muito grande de parede fora, que está se apresentando para o usuário virada para fora do museu, ou seja, sem precisar demandar do visitante que ele adentre o espaço do museu, ou seja, que ele tenha coragem de ir dentro do Museu da Diversidade Sexual. Ele pode passar de longe e acessar, se ele estiver tímido para isso, que é esse monte de parede. Então a gente achou importante, de saída, inverter o conteúdo principal da exposição, extroverter a exposição.
Então o que a gente fez? A gente acabou colocando conteúdos fundamentais para a compreensão da obra do Caio voltados para fora. Então as pessoas poderiam visitar a exposição Sem precisar entrar. sem precisar entrar, sem precisar se comprometer, caso isso fosse um problema para a pessoa. Mas só de passar lá na frente todo dia indo para o trabalho, ela conseguia ler meio metrinho de informação por dia. Ao longo de 2 semanas ele saberia a vida, a trajetória, a produção literária, o estilo de vida e a obra do Caio. A gente colocou a obra dele voltada para fora também. E aí a gente colocou dentro um aprofundamento disso tudo. E essa condução foi muito interessante, porque o pessoal do museu depois contou pra gente que eles tiveram um volume de visitação imenso, e de visitação interna, de gente que, em função disso, desse processo de se familiarizando com a obra do Caio e percebendo que esse universo sociocultural não é um bicho de 7 cabeças, foi ficando fácil, foi ficando à vontade de entrar dentro do espaço expositivo e ter uma interlocução com o museu em si, né? E a gente ficou super feliz de conseguir ampliar a democratização do tema como esse através desse veículo que é o museu. Então, por exemplo, isso aqui é uma das paredes externas que olha aqui para esse espaço. Aqui são os grandes corredores de acesso aqui na estação do metrô das Catracas. Então as pessoas fazem esse movimento para acessar. Tem fila, inclusive. Exatamente, é. Então a gente colocou aqui uma parede imensa, com uma chamada impactante para trazer uma curiosidade para as pessoas, apresentando aqui esses pedaços brancos, são trechos de poemas e de contos do Caio, e a chamada da exposição. Do lado oposto, a gente colocou aqui à esquerda, que tem esse textinho blocadinho, ele é o texto de apresentação curatorial. E ali à direita, esse texto com boxes coloridos, são a biografia do Caio. É a linha do tempo dele, né? Desculpa, a linha do tempo. Biografia, a biografia temporal, né? Que está aqui por fora. E a gente colocou essa edição de cores para poder conduzir diversos planos de discurso sem confundir o leitor. Então a gente tinha aí dados da trajetória pessoal do Caio. Em azul era uma coisa, em rosa achava que era outra coisa, amarelo era outra coisa. Exatamente. A situação política, a situação afetiva, a situação nas várias décadas que a gente contemplou aqui. Então a gente tinha os eixos temáticos, que são os boxes de cor. Então azul era a trajetória dele, o magenta era a produção literária dele, e o amarelo eram eventos que aconteciam no Brasil e no mundo enquanto ele estava acontecendo essas coisas na vida dele. E isso horizontalmente ao longo do tempo. E fotos dele ampliadíssimas, né? Isso era uma das coisas mais bonitas, porque eu percebi, eu vou contar uma fofoca. Durante todo o tempo que nós trabalhamos, a gente trabalhava em umas coisas desse tamanho, né? Os projetos cabem numa mesa, né? Então eu falava, que legal, tá bonito isso, que bacana, esse texto aqui, aquela foto ali. Mas eu não tinha visto a exposição em loco, inteira, o sítio, né, o lugar, onde era a exposição. O dia que eu entrei na exposição, eu fiquei muito emocionada, porque tinha fotos do tamanho da parede inteira do Caio, fotos de 3 metros de altura, textos muito grandes. Eu dizia, mas as pessoas vão conseguir ler isso? Eu vi aqui no pequeno, né? Ele falava, claro, não se preocupe. E daí, de repente, você vê o tamanho do C, o tamanho do A, esse Caio segue em volta. E aí eu percebi essa mágica. Nós estávamos fazendo uma exposição num lugar onde as pessoas passam correndo. As pessoas não têm tempo para parar e entrar lá e ver se tem uma caixinha de vidro com o chapéu dele, com a roupa dele, com o livro dele, que é um tipo de exposição totalmente diferente, né? Sim. Exposição de memorabilia. Essa exposição é uma exposição pop. Era tudo imenso, era tudo chamativo e muito interessante, porque a literatura do Caio era assim também. Só uma parte, depois eu vou. Imagina. Só para complementar essa colocação da Paula, aqui a gente tem uma referência, isso aqui é uma escala humana, então isso aqui é uma pessoa de 1,80 m de altura. Então, ou seja, esse rosto do Caio tem 3,20 m de altura. É incrível, era lindo. Tinha que ver. E aí tem uma coisa interessante também, que era uma dinâmica
que também colocou um desafio importante de linguagem para a gente, que é um assunto fundamental dos projetos expositivos contemporâneos. Hoje, em qualquer museu que você vá, em qualquer exposição que você visite, é inerente ao espaço expositivo ter uma complementação de conteúdo através de projetos de interação, né? E hoje, dado as maravilhas tecnológicas que a gente encontra, sempre a interação é digital, sempre a interação é através de multimídia, sempre é através de touchpads que você consegue colocar informações e receber respostas, e isso ir fazendo o teu processo de conhecimento ao longo da tua visitação e de investigação ir crescendo, e isso gera um crescimento de fornecimento de informações exponencial, né? Aqui a gente tinha uma questão, um desafio de achar uma solução para isso também, porque é natural que hoje o visitante entre num espaço expositivo esperando lidar com interação. Não existe mais exposição que você chega, olha, o quadro está na parede, você vai embora e acabou. E é bom que seja assim, porque isso estimula as pessoas a se colocarem em vários papéis, se colocarem no papel do curador, se colocarem no papel do designer, se colocarem no papel do artista, e isso faz com que o objetivo de visitação de uma exposição, de experimentação de um museu, se complete de uma maneira muito mais rica. Só que aqui a gente tinha características muito peculiares para trabalhar a pauta, o universo das interações. O primeiro deles é um dado fundamental, enfim, é um museu que tem uma envergadura incrível de desempenho, de proposição, de resultados, e eles são ágeis e são velozes. É incrível o que esse museu consegue fazer com uma equipe enxutíssima que eles têm. Mas é uma instituição que está há 5 anos trabalhando, aqui eles têm deve estar indo para o 6º ano de atuação, consequentemente um museu pequeno, consequentemente um museu de verbas super enxutas. Então a gente tinha uma restrição orçamentária gravíssima para pensar em interação. Ponto 1. Ponto 2, as interações que a Paula propunha, as abordagens curatoriais que a Paula propunha para a gente pensar a interação, sempre traziam uma presença do Caio muito incrível. Parecia que ele estava junto. Assim, como que é a pessoa viver, escrever que nem o Caio? Como que é a pessoa sentir o cheiro que a casa do Caio tinha? Como que é a pessoa sentir como que vivia um processo de reprodução de um livro na década de 80, que é pré-desktop publishing, pré-computador pessoal, portanto, outro mundo, tudo analógico. Máquina de escrever, a coisa mais moderna era Máquina de escrever. E aí, isso virou linguagem pra gente. Eu falei, gente, fantástico. Então, todas as interações vão ser analógicas. E as pessoas vão achar incrível, porque ninguém mais está acostumado a ter um tipo de interação analógica. E a gente foi propondo todos os tipos de interação de maneira que fossem coisas palpáveis, coisas concretas, que a pessoa tinha que tocar e entender como se relaciona para poder operar. Por exemplo, uma máquina de escrever. Que fez o maior sucesso. Que fez o maior sucesso. As oficinas... Máquina de escrever Lettera, Olivetti, uma maquininha, mas assim, uma coisa difícil. Vai ter foto dela. As oficinas de poesia que os monitores do museu faziam com os visitantes na máquina de escrever era um sucesso absoluto, era incrível. 2 ou 3 máquinas. Tinham duas. Duas. E tinha uma interação também, que a gente vai ver depois, que dentro dessa ideia de extroverter o conteúdo e fazer a obra do Caio ficar uma coisa que conversasse gostoso com as pessoas, a gente propôs essa sequência de retangulinhos aqui, depois na sala você vai dar para ver melhor, a gente propôs publicar para fora do museu trechos de contos dele. Então, cada quadradinho desse é um bloquinho de uma folha A5 com um trecho de um poema destacável. Então, os transeuntes que estavam indo lá na pressa do metrô podiam destacar cada dia um trechinho e levar para ler no trem, e voltar para casa, dar para a namorada dele, fazer o que ele quisesse. Enfim, a gente conseguiu espalhar, fazer um Facebook analógico. A gente conseguiu espalhar a obra do Caio pelo raio de atuação da rede de metrô de São Paulo através desses bloquinhos. De papel, né? De papel comum, como era feito nos anos 80. Era assim que se fazia. Lambi-lambi. Exato. E uma outra coisa que a gente propôs também, que tinha um conteúdo importantíssimo
dentro da pesquisa de curadoria da Paula, que era um filme, um documentário sobre a obra do Caio, que foi feito uma edição para ele ter um tempo de duração mais compacto, mais compatível com a velocidade de visitação de uma exposição, mas ao mesmo tempo também com o potencial de ter uma projeção desse documentário integralmente em horários pré-determinados, que gerou na gente um desejo também de extroverter esse filme, de colocar ele para fora do museu. Então a gente acabou desenhando esse negocinho aqui, que está meio esquemático, na foto vai dar para ver melhor, que é essa parede aqui, que olha para fora do museu, é uma tela de projeção que ela é translúcida. Então, esse filme estava passando em looping o tempo inteiro, enquanto o museu estava aberto, e quem passasse por fora do museu via a imagem do filme acontecendo. Não ouvia o som, mas via a imagem do filme acontecendo. E o filme era legendado para a questão de acessibilidade, então a pessoa que estava para fora podia ler a legenda. E quem entrava no museu conseguia ver o filme ouvindo a trilha sonora. Então, com isso, a gente conseguiu também criar uma interação super moderníssimo, um projeto multimídia moderníssimo, que era passar um filme para fora só. E que gerava um impacto muito interessante, porque você está andando no metrô indo com pressa para o teu trabalho, você não imagina que numa parede começa a ter uma pessoa se mexendo, fazendo um depoimento de uma coisa que você não sabe o que é, e aí você começa a ler e começa a se interessar por aquilo. Então essas coisas foram gerando um monte de provocações, de convites à dança para os usuários do metrô. Aqui é a outra face da exposição. Essa foto dele de óculos vai ter uma brincadeira importante também de revelar o conteúdo lá de dentro, dialogando com aqui fora, que mais para frente pelas fotos a gente vai ver, eu vou detalhar mais para frente. Aqui a última paredinha. A última parede ali do fundo. E aqui mais alguns trechos de poemas e de contos. E aqui fotos, então, para a gente poder visualizar o que é isso na vida real, né? A gente fez uma pesquisa cromática de voltar para os anos 80, para a explosão aqui dos movimentos culturais da época em São Paulo, o New Wave, que era um discurso estético e musical muito forte nessa época em São Paulo, o punk, neogóticos, enfim, as tribos. É verdade, no mundo. Em São Paulo, estava chegando em São Paulo. Então a gente acaba escolhendo uma paleta cromática um pouco para transmitir essas referências através dela sem precisar explicar muita coisa. Só voltando. A escolha do mobiliário, a gente colocou esses puffs cor de laranja lá dentro, para as pessoas lá dentro tem uma biblioteca com livros do Caio, que as pessoas podiam pegar para ler. Então a gente colocou esses puffs, que era um mobiliário típico dos anos 80, para as pessoas poderem sentar e lerem lá seus livros escolhidos confortavelmente. Aqui uma foto, né, da linha do tempo, passando aqui pela frente. É a parte de fora do museu. Aqui no centro, a tela de projeção, por causa da luz da foto, não dá para ver o filme projetado, mas esse filme passava em looping. Os bloquinhos com os trechos, né, que era um jeito, ao mesmo tempo, de divulgar a obra dele e de divulgar aqui é o logotipo da exposição e a assinatura do museu. Então a gente conseguia... E os bloquinhos aqui. E as pessoas só puxavam isso aqui e já levavam uma cópia do poema, do conto para seguir. Aqui os trechos de obras dele, fotos dele, o jeito dele, a pessoa dele é muito emblemático. As fotos são incríveis, tem uma especificidade sobre a pessoa dele. E tivemos muita sorte também de conseguir várias fotos inéditas. Verdade. Essas 3 fotos que nós estamos vendo aqui nunca tinham sido publicadas antes. A gente foi fazer uma pesquisa com os fotógrafos da época, que fotografaram muito o Caio, e conseguimos fotos algumas não inéditas, mas algumas nunca tinham sido... E aí já aparecem em 3 metros de altura, que é uma coisa linda, né? Essa é aquela foto que eu comentei, que eu ia falar depois, que ela tem uma jogada muito interessante, que essa frase que a gente está lendo aí, o amor só acontece quando o homem aceita que também é bicho, ela está, na verdade, escrita na parede de dentro do museu. Tem um corredor, é uma parede preta, com essas letras aplicadas em branco, num corredor de passagem dentro do percurso expositivo, que você
ler por através dessa foto do rosto do Caio, porque aqui a gente imprimiu essa foto em vinil perfurado, aquele vinil furadinho, parece um Perfex que usa em vidro de táxi. Aí não é genial? Quando ele me falou isso, eu não acreditei. Eu falei, isso não vai dar certo. É maravilhoso, você lê de fora. Olha isso, é lindo. E você lê o que está passando dentro da cabeça dele, que é o máximo, né? Dá uma magia, né? Uma poesia incrível isso. E essa frase é uma frase emblemática dele, sobretudo quando a gente for falar de dentro, vocês vão entender por quê. É do livro Triângulo das Águas, que é o livro que ele escreve logo depois do Morangos Mofados. Aqui, passamos para o lado de dentro. Então, assim, até aqui, nosso objetivo, do ponto de vista de conceito de comunicação, de abordagem de relacionamento com o nosso usuário, foi trazê-lo para perto da obra do Caio e familiarizá-lo com o aspecto de que tem coisa legal que vale a pena mergulhar e ir mais a fundo. Para que, com isso, as barreiras de adentrar o espaço do Museu da Diversidade Sexual fossem amainadas. E aí, dentro, a gente aprofunda diversas das questões-chave dentro que vem da trajetória e da produção literária do Caio. Então, a gente ambientou uma série de situações de espaço, de construção de espaço, de proposição de espaços, para gerar no visitante uma experimentação de ambientes que ele vivia, de lugares que ele produzia, que ele frequentava, que ele transitava. Né? Então, aqui está a entrada do museu. Aqui a gente tem um grande espaço aberto e uma série de aplicações aqui de interação que eu vou falar daqui a pouco. Aqui a gente tem 2 mesas móveis com rodinha, então essas mesas podiam andar conforme o volume de gente visitando o museu ou da atividade, quando tinha visita guiada dos monitores com público escolar, que é um eixo fortíssimo de atuação do museu. Eles têm um programa educativo muito importante. Essas mesas iam se adequando em função do tamanho dos grupos. Aqui a gente tem aquela salinha com os puffs. Aqui é a biblioteca. Aqui são as estantes da biblioteca. Aqui é o espaço interno do museu, que não fazia parte da exposição. E aqui é uma instalação que a gente propôs. Aquela frase que eu falei está nessa parede preta. E a foto está nessa parede de vidro. Então, aqui é um corredor de trânsito da exposição. Daí as interações que a gente propôs para dentro da exposição. Então, a gente tinha aqui um espaço que a gente chamou de karaokê, que era um karaokê do Caio. Então, o público tinha a oportunidade de imprimir trechos de contos do Caio nessa mesa com mimeógrafos. Todo mundo sabe o que é mimeógrafo? Não, que é uma coisa assim do tempo do onça. Alguém não sabe, vou ter que explicar, sabe? As pessoas sabem. Eu vou ter que apertar a tecla SAP ou todo mundo sabe o que é? Foi uma coisa que a gente foi garimpar em antiquário, porque ninguém usa mais, não existe mais, mas que na década de 80 era um modo como a produção literária de gente alternativa acontecia. É. As pessoas poesia imprimiam. Do mimeógrafo. Exatamente. Virar zoom. E aí tinha aqui um varal com diversas matrizes de trechos de contos do Caio. A pessoa escolhia qual ela queria, ela fazia uma cópia, subia nesse praticadorzinho, nesse tablado, e filmava no seu celular, ou algum monitor filmava para a pessoa, lendo. Ela fazendo uma declamação. Isso era, por um lado, uma atividade monitorada, que os monitores faziam para os visitantes, e por outro, era um espaço espontâneo, as pessoas usarem como quisessem. E, em paralelo a isso, óbvio que daí todo mundo usa essas iniciativas a favor do bem maior. Isso acabou virando um tablado para uma série de performances que aconteceram no museu ao longo do tempo que a exposição ficou no ar. Tiveram leituras, tiveram espetáculos de dança, né? Diversas coisas aconteceram e esse tablado era o palco. Então aqui a gente tem o mimeógrafo, aqui tem o tablado. Como eu comentei antes, né, que uma das coisas importantes da obra do Caio é a noite, essa coisa da vida noturna, de tudo que esconde a noite de São Paulo na década de 80, a gente achou que era fundamental reconstituir o ícone maior disso, que eram os lugares das boates na época.
as boates gays de São Paulo dos anos 80. Exatamente. Então, o que a gente fez? Esse espaço é a recriação de uma boate gay na década de 80, como era mesmo na década de 80. Então, a gente tem aqui uma cortina de veludo vermelho para isolar o som e para criar uma ambientação mais ainda instigante. Você está entrando num lugar proibido, etc. Tal. Aqui dentro tinha uma sonorização com uma playlist realizada através de uma pesquisa de um DJ em trilhas de anos 80, de lugares que tocavam, no Madame Satã, no Cruz Bourbon, enfim, lugares que a gente levantou também, né, uma pesquisa de locais onde essas pessoas se encontravam, onde as coisas aconteciam. Aeroanta. Tinha 50 lugares. Nossa, milhares. E aqui, esses trechos aqui em amarelo, a gente vai ver nas fotos daqui a pouco, são novamente trechos de... Né, o que a gente queria trazer aqui para o usuário, parênteses, para vocês entenderem a atmosfera que a gente queria construir. Esses lugares eram umas muvucas, umas coisas impressionantes, que ficava todo mundo grudado, suando, dançando, tomando cerveja, enfim. Era uma experiência maravilhosa que todo mundo que viveu essa época adorava vivenciar. A balada, né? Essa era a balada em que a si, gente não chamava balada. Não tinha chamava balada. Não chamava balada. E a gente queria trazer essa vivência sensorial de alguma maneira. Então a gente acabamos propondo a elaboração de fitas amarelas com trechos de poemas do Caio, que para você entrar nesse espaço você tem que ficar meio se desvencilhando das fitas. É a mesma sensação que você tem numa balada na época, que se você está num lugar e quer ir no balcão comprar uma cerveja, você não consegue andar em linha reta, você tem que ir desviando de um monte de gente. E aí a gente conseguiu fazer esse mergulho dentro da obra do Caio, ser a experiência sensorial de andar numa balada como essa na época, o que era para as pessoas. Abafado, calorento, o barulho da música. Só não tinha fumaça, porque hoje não pode mais fumar, na época podia fumar nos ambientes. É verdade. Nossa, que louco. A gente, para reforçar essa questão da ambientação do nicho cultural da comunidade gay, a gente usou aqui uma coisa bem quase icônica, mas quase, enfim, kit. Exatamente, que era revestimos a parede inteira de pelúcia rosa. Não, e aí estava escrito: o céu é uma boate gay. Que é uma frase dele. Que é uma frase dele. Eu vou contar quando que ele falou isso. Ele estava já. O Caio morreu de AIDS em 96, em fevereiro de 96. E ele, no final da vida, já hospitalizado no hospital, ia viveu 15 dias. Além disso, um dos grandes amigos dele foi visitá-lo, o Marcos Breda, ator, que inclusive está em cartaz ainda aí hoje. E aí, quando o Marcos entrou: oi, Caio, tudo bom? Ele falou: oi, Bredinha, eu tô bem aqui. Ele com uma voz grossa, assim, o Caio. Ele falou: pois é, Bredinha, eu tive um pesadelo essa noite. Eu falei: como assim, Caio? Que pesadelo? Eu morri, e daí eu fui pro céu. E quando eu cheguei lá em cima, Bredinha, o céu era uma boate gay. E ele achava isso um pesadelo. Ele nem gostava muito. Mas aí a gente colocou essa frase dele da balada, da boate. Daí a pessoa vinha aqui, vivenciava a boate, tinha luz estroboscópica, globo de espelho. Era uma delícia. As crianças que iam, não muito crianças, mas as pessoas mais jovens ficavam lá dentro, dançando, alucinadamente, adoravam. Porque criança se solta mais, né? Os adultos já são mais assim. Adoravam. Foi lindo. Daí passava por aqui, e aqui tinha um mapa da noite paulistana dessa época, uma ilustração super bonita que foi desenvolvida para a gente aplicar a isso. Os lugares que ele ia, onde ele morava, os restaurantes, da moda, enfim. Um mapa afetivo de São Paulo. Aí, saindo aqui, tinha nesse espaço aqui, uma exposição fotográfica que acho que era legal contar também, né? A concepção da exposição. A gente nessa linguagem analógica, a gente chamou uma fotógrafa, uma paulista, mas que por acaso estava morando no Rio, e que trabalha com esse tema, o tema do homoerotismo, tanto feminino quanto masculino, mas nesse caso era masculino, porque
homenageado, né? No ano passado foram os 20 anos da morte do Caio, 2016. Então a gente estava homenageando esses 20 anos dele. Então a Marina Novelli, essa fotógrafa, fez uma exposição de fotos em que apareciam dois rapazes em algumas situações. Uma situação de mar, numa situação de terra, acho que duas situações, mar e terra. Muito bonito, uma exposição muito bonita, muito romântica até, eu diria, né? Sim, era uma coisa assim bem delicada, do ponto de vista afetivo e tal. Bem bonita, ficou bem bonita a exposição. E a apresentação desse trabalho artístico, dessa fotógrafa, enfim, um trabalho autoral, foi muito interessante por apresentar uma leitura da obra do Caio, mas muito alinhada com o modo de produção dele. Então, vendo essas imagens, entendendo as sutilezas das relações, a eletricidade do erotismo entre esses dois modelos, atores, não lembro quem eram as pessoas, eram dois atores, rapazes, modelos, as fotos traduziam uma eletricidade que a gente vê muito forte na obra do Caio. Então, essas fotos... no texto, né? Sim. E ali aquilo estava mostrando como era, em outra mídia, né, em outra linguagem. Aqui está pequenininho, mas são as fotos da Marina. Que eram dois temas, né? Num tema, as cenas entre os dois rapazes aconteciam no mar, na praia, e na outra no ambiente de terra. E aí a gente inverteu o tratamento expográfico para criar um relacionamento entre esses dois módulos e, ao mesmo tempo, um contraste para causar um impacto de leitura. Então, o trecho de obra do módulo de terra a gente colocou sobre fundo azul e o da praia sobre fundo vermelho, sobre fundo marrom. Então, a terra está no fundo da praia e a praia está no fundo da terra. Que ficou lindo isso também. Aqui são fotos para a gente poder visualizar esse efeito. E essa aqui é uma foto do Caio Esse de 3 metros de altura. 3,5 metros de altura, tomando um cafezinho. E nessa frase ele diz: eu queria tanto que alguém me amasse por alguma coisa que eu escrevi. É uma das frases icônicas dele. Eu já falei icônico 5 vezes, eu preciso melhorar. É que ele é um cara icônico. Bom. Aqui são trechos que a gente estourou para ficar fácil a leitura. O mergulho na obra dele era o tempo inteiro estimulado para facilitar, para que as pessoas de verdade ficassem cada vez mais e mais com o desejo de pegar um livro, sentar no puff e passar a tarde lendo lá, que ia ser uma delícia. Desempregado. Faltava no trabalho. Aqui é uma elevação do mimeógrafo. Ao lado tem essa foto incrível dele com o Cazuza, enfim, duas figuras importantíssimas do cenário cultural gay da década de 80, juntos com uma felicidade, uma alegria de estar vivenciando com o copo na mão, evidentemente, numa balada. O Cazuza morreu 2 anos depois disso e o Caio 8 anos depois. Aqui uma elevação da balada com as suas tirinhas de trechos de poemas, a frase lá do fundo. Aqui uma foto. É linda essa foto. A máquina de escrever, que era um objeto de fetiche dos visitantes, todo mundo adorava isso. Tinha gente que falava, gente, é uma impressora que você vê o que ela está imprimindo na hora que você escreve. Aqui o baralzinho do mimeógrafo e o karaokê. E esses puffzinhos quadrados são para as pessoas que quisessem assistir o filme, que era projetado aqui na tela translúcida, poderem ficar confortavelmente ali assistindo o filme o tempo que quisessem. Aqui um detalhe do varal. A balada. Ah, que lindo, olha que lindo. É a balada. Uma boate gay. O céu é uma boate. A frase está na parede de pelúcia. Aí a frase do beijo. E esse preto é uma pelúcia. No filme, o Richelli, marido da Bruna, fala essa frase. Ele diz: o amor só acontece quando o homem descobre que ele também é bicho. Muito sexy. É verdade. Aceita. Esse é o mapa afetivo da noite paulistana da década de 80. É muito legal.
Ficou lindo, né? Ficou lindo, assim. E ali fora, só um detalhinho, né? Dá pra ver na foto a gente lá fora passando no metrô. Mas tinha gente, viu? É. Era passar naquele momento Sim. que era no rush mesmo. Eu fui quase umas 2 vezes nesse horário, próximo, 5h30, 6 horas. Assim. Aí tinha gente, tudo olhando. Assim, As Que pessoas... legal, que É, legal. ai, que bom. A gente E ficou muito gente feliz de com todos isso. os tipos. Pois é. Eu Pois é. babei. A exposição estava Inveja. linda, você viu, né? Linda a Oi? exposição. Ficou linda, né? Muito. Eu me 3 surpreendi vezes, também com a assim, beleza da exposição. encantada. É. E as pessoas tirando, até descobri que era para tirar, então eu acho legal Sim. isso, você descobrir, primeiro só ler, aí descobre, eu posso tirar, e essa coisa de tirar e levar, eu fiz isso. É que é tão interação Eu trouxe. analógica que ele fala, né? Essa relação, eu acho que muito forte. Sim. Eu acho que tão assim intensa e gostosa quanto a interação com a máquina, Sim, né? Que também sim. é muito legal, você já ter uma resposta da tua ação, né? Mas essa também é muito boa, né? Muito, Eu muito gosto bonito. muito. E ela propõe para o visitante diversos desafios, né? Assim, ter coragem de... Será que eu posso arrancar isso aqui? Né? As pessoas eu normalmente fiquei vão no museu, observando. sabem que não pode tocar na obra, tem uma aura de intocabilidade De distância. que não pode. Tem uns não podes em museus muito peculiares, né? E aqui não, era tudo para pegar, era tudo para mexer, era tudo para gastar. Levar para casa, E, eu esqueci, tem uma coisa importante aqui também, que aqui é uma parede imantada com diversas palavras impressas em imanta imantada, que nem aquela de disque pizza que a gente põe na geladeira de casa, para as pessoas comporem poemas. Então tinha frases, palavras muito recorrentes na obra dele. E as pessoas construíam poemas conforme quisessem. E as pessoas ficavam muito tempo fazendo poemas. E também tinha oficinas de criação de poemas com os monitores do museu que usavam esse material. Aqui é uma simulação dos poemas. Aqui é a biblioteca. Aqui os poemas as pessoas fazendo poema. E ela, enfim, é um monte de frases e de pedaços de palavras que cada um... E aí tinha os desenhos do Caio. Tinha os desenhos também. Tinha um monte de coisas autorais também, coisas dele, coisas que o Caio deixou e que a gente jogou ali para parecer que era um texto dele mesmo. Aqui é uma oficina de poesia. Eu não tenho essas fotos todas, queria muito ter. É do museu. Vou pedir para ele me mandar. Sim, eu tenho só as fotos da festa. São lindas. São muito legais. Muito boas. Mas é muito interessante como é um processo que a obra desencadeia processo de criação de todos envolvidos. Quer dizer, é um trabalho técnico, né, que a gente vê que tem uma elaboração, conhecimento, um primor técnico, mas também puro processo de criação, né? Então, até chegar no público. Ele também ele entra em contato com a obra, ele lê, né? Ele entra, ele emerge, né? Ele entra no universo, no universo também histórico, né? Tudo é conceitualizado dentro memória, história, isso, né? Exatamente. E ele também cria, né? Sim. Então eu acho muito interessante, né? O tempo inteiro, na verdade, a gente adora trabalhar com projetos tipográficos e de design de exposições, basicamente por essa questão. Porque o tempo inteiro a gente está sempre fazendo uma metalinguagem com transposição de linguagem. A gente tem que pegar a alma da obra do Caio, a alma do assunto, do tema que a gente está trabalhando na exposição, qualquer que seja ela, aqui estamos falando da obra do Caio, transferir ela para uma outra linguagem, que é uma linguagem de espaço, uma linguagem ambiental, uma linguagem de cognição e de transmissão de conteúdo que é em movimento, que é no tátil, que é sensorial, não tão mental como ler um livro, ler um catálogo. Ou escrever um livro. Mas o tempo inteiro envolvendo o visitante. E como fazer isso com a personalidade da obra retratada. Não, e dentro de uma estação de metrô, onde as pessoas passam sempre correndo. Para chamar as pessoas para entrar ali não era simples. Né? E isso vocês fizeram com uma perfeição incrível. Do ponto de vista do começo do trabalho, né, da curadoria,
Primeiro eu fui chamada pelo pessoal da Secretaria de Cultura do Estado para celebrar o Caio no Museu da Diversidade Sexual, e daí você vai fazer a curadoria, o que você gostaria de fazer. Comecei a dizer o que eu pensava, o que eu não pensava, claro, pesquisei, estudei. Aí vamos chamar alguém para transformar isso numa exposição. Aí acontece a mágica, porque de fato o Renato e a equipe maravilhosa dele transformaram um sonho, né? Porque uma curadoria é um sonho. Você imagina uma coisa e fala, eu gostaria disso. Aí eles vêm com as ideias deles. Não, mas vamos fazer então uma boate gay. Claro, vamos fazer. A ideia foi sua, inclusive. Claro que vamos fazer uma boate gay. Lógico, a gente só fazia isso, a noite era assim. Então é gostoso você sentir que as coisas vão se encaixando e perceber que esse tipo de trabalho, de criar uma... Né, vocês trabalham com comunicação, vocês estudam isso, né? Como é importante você... todos os lados, né, todos os elementos da criação trabalharem juntos. Às vezes até a gente fazia reuniões separadas, né, um levando para um lado e para o outro, eram vários grupos. Além disso, a gente fez uma semana, Caio Fernando Abreu, com teatro, música, Cida Moreira fez um show lindo, dança, várias peças de teatro, ele era dramaturgo também. Era um trabalho enorme e as coisas foram acontecendo lindamente. Sim. Vamos voltar lá para a exposição. Aqui nessa coluna central tem a estante, né, com os livros que a gente comentou. A mesa está andando, vocês estão vendo que ela está toda hora mudando de lugar. Acabou. E essa foto maravilhosa, maravilhosa, dele tomando café. Eu nunca tinha visto essa foto, eu me apaixonei por essa foto. Olha que gracinha. Tem uma outra dele fumando, essa não apareceu. Na outra parede ele está fumando. É que ele fumava e tomava café. É impressionante, assim. No filme aparece isso. A gente está pensando em trazer o filme também. Porque é que o filme tem 1h30 e hoje a gente tinha 2 discursos de 40 minutos e tal. Mas eu vou trazer o filme também para vocês. E pode chamar bastante gente, pode chamar gente da faculdade inteira. Porque o filme tem 1h30, é bem bacana. E uma das pessoas fala isso. O Caio acordava de manhã, primeiro ele fazia os trânsitos, ele era astrólogo, né, adorava os planetas e tal. Depois ele tomava 5 xícaras de café, fumava 5 cigarros e aí começava a escrever. Então o café e o cigarro eram uma coisa sempre presente na vida dele. Né? Bom, eu acho que da parte, né, da construção do ambiente, da construção da personalidade do projeto tipográfico, acho que falei bastante, agora vou passar. Não, mas será que as pessoas querem perguntar alguma coisa? Depois eu falo mais um pouquinho sobre o Caio, e aí a gente vai mostrar o filminho que eu trouxe. Então, diga. Como é que eu... Obrigada. E se senta aqui, fala né? o seu nome. Você quer Meu contar? nome é Camila, sou estudante de biblioteconomia. Bom, eu gostei Põe muito. bem na frente da boca, assim. Eu gostei muito da exposição, eu até... É que eu não vou mais pela República, eu fiquei com vontade de ver, né? E fiquei muito Acho que tá funcionando, não? Oi? Tem que falar bem, assim, bem reto. E eu fiquei muito chateada de não poder ter ido. E eu gostei da exposição e da apresentação de vocês, porque eu não conheço muito a literatura brasileira em si. E o que eu gosto muito, as pessoas falam, nossa, você gosta de spoiler? Gosto, eu gosto de saber o que tem no livro, o que tem no filme para eu poder assistir. E eu gostei de saber que estimula muito as pessoas a ir, a pegar as coisas e a fazer parte disso. E eu achei muito interessante, não era uma pergunta, mas é muito interessante, eu gostei muito de ver isso. Legal. É para isso que a gente trabalha. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais expressar o meu sentimento quando eu visitei, né? Porque eu estudava de manhã na época, eu vinha pela República e eu tive essa surpresa de, nossa, caramba, tá tendo uma obra literária, uma escritora aqui no museu, que diferente. Eu entrei e você descrevendo cada experiência que vocês tentaram montar, proporcionar para quem entrasse, eu senti muito dessas experiências comigo. A
questão da boate, tipo, a boate trazia um mix de emoções, porque ela ficava bem naquela parede de vidro, que as pessoas lá fora passavam e me viam, e eu tava lá dentro, tipo, ao mesmo tempo tinha vontade de dançar e acabar lá dentro, só que tinha gente lá dentro, lá fora, me vendo, e tipo, Que delícia ouvir isso. É, muito engraçado. Essa era a ideia mesmo. E a questão dos bilhetes que tinham lá fora, os bloquinhos de notas, pra mim eu acho que foi o mais incrível, porque eu tenho vários guardados em casa e eu peguei, toda vez eu passava lá e pegava vários. É, e a gente ia mudando, né? Sim, Isso, sim. eu vi que mudou, eu achei incrível. Eu pegava um monte, levava pro trabalho e saía distribuindo pras pessoas. Ah, Até que decorei delícia. alguns poemas, e olha que eu sou péssimo pra decorar coisas. Falam. Ai, eu tenho vergonha. Não, vai. Como Eu decorei assim? um que eu achei muito bonito e bateu muito com o que eu sentia na época. Era dizer, o teu amor pensei que podia me salvar, mas não salvou. E é por isso que morro um pouco nessa tarde suja, enquanto a sua santidade, o Papa, fala de piedades pela praça do país. Teu amor pensei que podia me limpar, mas não limpou. E pensei essa e tantas outras coisas e perdi a fantasia, a emoção. Agora eu fui ferido em pleno voo e vejo as pedras no fim da queda lenta e nem sequer sem aumentar o poema. Vai continuar. Ai, que lindo! Foi o Alexandre Borges que falou. É, no filme, é o ator Alexandre Borges que fala esse poema, que é lindo. Lindo, adoro. Ah, que beleza, obrigada. É lindo e eu tô com um projeto desse. Eu tenho esse bloquinho guardado lá a 1000 folhas pra ele não estragar, que eu acho que eu vou colocar ele num quadro e colocar lá na parede do meu quarto. Ah, que lindo. Porque todo esse contexto, toda essa obra, eu acho que é muito o que ela falou do spoiler, tipo, se eu não conheço, se eu não tinha interesse, se eu não tinha curiosidade por ver cada detalhe, cada cuidado que vocês tiveram, tipo, realmente me dá vontade ainda mais de conhecer, ainda mais de ler, ainda mais de saber, de levar pessoas para conhecer, de conhecer isso. Eu acho que é um grande parabéns, ficou tipo, muito bom mesmo, e muito dinâmico, e muito diferente. E acho que é isso, é só expressar esse sentimento de independente do objetivo de vocês, alcançou com êxito, eu acho que de repente até um pouco mais. E o seu nome? Meu nome é Henrique. Henrique. Obrigado, Henrique. E você é aluno de biblioteconomia do primeiro ano, do primeiro Isso, semestre. primeiro ano. Ah, que bom. Você vai ser um ótimo bibliotecário. Que beleza, que beleza. Obrigada pelo seu depoimento. É muito emocionante pra gente ouvir isso. Só uma observação, que eu achei muito interessante da exposição, porque eu visitei a exposição, estive lá. E eu achei muito interessante essa relação do Caio Fernando com a obra dele, dentro da cultura homossexual da época, e que a gente vê que a gente precisa resgatar cada vez mais isso. Por exemplo, teve o documentário São Paulo em Hi-Fi, que eles tentam reconstruir o que era em São Paulo esses espaços homossexuais, né? Não só de gays, mas de lésbicas. E eu adorei isso, ver na exposição de um escritor relacionando com a obra, com poesia, com toda a interatividade que vocês trataram, as fotos do Caio. E, enfim, parabéns, foi realmente incrível e espero que haja oportunidade para quem não viu presencialmente poder ter essa experiência. E a gente está pensando em montar outras vezes. Vamos ver se a gente consegue, porque aí convidamos todo mundo de novo. E você chama? Tatiane. E o seu poema? Eu... Agora, para usar o microfone, tem que falar um poema. O Henrique inaugurou. Ai, agora na cabeça... Não, tô brincando. Tô brincando. Obrigada pelo elogio, querida. Mas aí, quer falar da exposição? Não. Quem sabe o que é isso na linguagem jornalística é uma pessoa que está começando, né, uma estreante em jornalismo, e ele já era um jornalista mais conceituado, ele já tinha vários livros lançados. Eu conheci o Caio em 79, nos últimos dias de 79, eu faço aniversário em novembro, e aí eu tinha mandado uns convitinhos, e eu trabalhava numa revista chamada Nova, que existe até hoje, uma revista feminina, que na época era revolucionária, era uma revista da mulher moderna. E o Caio trabalhava na Pop, que era uma revista, não sei se, acho que vocês não chegaram a conhecer a Pop foi a primeira revista jovem que existiu no Brasil, que falava de surf, de skate, de rock and roll. E o Caio, um escritor gaúcho, nascido em Santiago do Boqueirão, gente, eu fui lá, é no fim do mundo. 600 quilômetros de Porto Alegre, uma cidadezinha, acho que tem, sei lá, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes no máximo.
fui à casa onde ele nasceu, é uma zona rural mesmo, rural e com muitos quartéis, né? Exército espalhado, né? Como em todos os... Mas como eles são uma região de fronteira, tem uma presença de militar muito grande. Enfim, esse menino sai de Porto Alegre aos 16 anos, vai para... De Porto Alegre não, de Santiago. Vai para Porto Alegre, estudar no colégio interno, e se termina o segundo colegial, na época chamava clássico ou científico, ele termina o clássico e vai fazer universidade, vai fazer letras e teatro, que são as duas coisas que ele gosta, mas só consegue cursar um ano, porque aí aparece uma turma lá na cidade, a editora Abril, não existia a revista Veja ainda, 68 isso. Vejam só, 68, no auge da tenebrosa. No auge, é quando se criou as 5, exatamente. E ele, um menino, passa nesse teste da editora Abril, então 100 brasileiros jovens de todos os cantos do país vêm para São Paulo criar a revista Veja, e o Caio foi um desses jovens. O que deixa bem claro que ele já era uma pessoa cabeça, né? Ele era um menino na faculdade, não era jornalista, dizia que era escritor desde os 6 anos de idade, queria ser escritor desde muito jovem. Eu, mais tarde na minha vida, tive o privilégio de apresentar alguns programas de televisão, entrevistar pessoas, e eu descobri muito rapidamente que as pessoas que descobrem a sua vocação, é uma palavra difícil, mas descobrem o que eles querem fazer primeiro, porque, como eu já disse aqui, eu acho que você pode fazer muitas outras coisas, mas tem uma coisa que se faz primeiro. Então, vamos trabalhar com livros, vamos cuidar dos livros, ser bibliotecários, vamos ser sociólogos, vamos ser jornalistas, atores, designers. As pessoas que descobrem isso rápido têm mais... Tem mais possibilidade de serem felizes na sua primeira profissão. Porque às vezes também você acha que nunca encontrou o que você queria fazer. Quem encontrou rápido, e Caio, com 6 anos de idade, já escrevia historinhas que o caderno dele passava por todos os alunos da classe, em geral são pessoas que acabam se transformando em pessoas assim, muito talentosas, que acabam ficando famosas, inclusive, né? Porque eu entrevistava pessoas famosas. Então a Gal conta, por exemplo, que ela põe uma panela na cabeça com 6, 7 anos de idade e ouvia a própria voz ressoando na panela. E assim ela descobre que ela quer ser cantora e ela é uma criancinha ainda. E também o cuidado que a gente precisa ter com os nossos filhos de perceber essas habilidades, essas possibilidades futuras, né? Mas enfim, voltando ao Caio, o Caio fica sabendo que eu vou dar uma festa e eu não tinha convidado ele ainda. Eu conhecia ele pouco. E ele era muito diferente das pessoas. Naquele tempo, o homossexualismo era tabu. Não era como é hoje. Hoje o mundo é aberto a todas as possibilidades. O que não quer dizer que eu esteja fazendo proselitismo aqui, dizendo, vamos todos ser gays, ou vamos todos ser isso ou aquilo. Mas não, vamos ser livres para expressar o que a gente sente honestamente, do fundo do coração. Não era assim. Primeiro que a gente estava ainda na ditadura. E segundo, que era um tema mais delicado, mais fechado, as pessoas viviam mais no armário do que hoje. O Caio era muito diferente, não era uma pessoa que você olhava e dizia, mas assim, uma bicha louca. Não, pelo contrário. Ele era bem discreto, bem na dele, namorava meninos, namorava meninas, a gente não sabia muito bem qual era dele, e tinha um certo medo até dele. Eu falava, nossa, bonito, interessante, escritor. Uau, quem é esse cara? Mas eu não tinha chegado nele. Aí a gente jogava bilhetinhos uns para os outros, jogava bis de uma redação para outra, e aí ele me joga um bilhetinho, assim, chega um aviãozinho, aí eu abro o aviãozinho e está escrito, ouvi dizer que você vai fazer uma festa e ainda não me convidou. Nem Mato Grosso diria, rejeição, sentimento contramão. Estou esperando o convite. Eu falei, claro, fui lá na sala dele, falei, lógico, meu amor, está convidadíssimo. Não falava-se assim naquela época, tudo mais discreto. Mas convidei-o para minha festa, ficamos amigos daí para sempre. E nessa ocasião, ele já escrevia o Morangos Mofados, que eu falei tudo isso para chegar no livro que vocês leram para esse momento, né? E aí,
viramos confidentes, né? Viramos amigos íntimos imediatamente, amigos de infância, e nessa ocasião ele escreve o conto Pela Passagem de uma Grande Dor, que foi, na verdade, uma conversa telefônica que aconteceu entre nós. Aconteceu exatamente daquele jeito. É claro que exatamente daquele jeito não existe. Ficção é ficção. Mas existe uma realidade ali. A ficção está sempre trabalhando em cima de um mundo, de uma natureza, de uma coisa que existe, né? E é muito interessante você assistir ao processo criativo de uma pessoa. Você vê de onde ele tirava aquele material que estava ali, todo mundo podia estar vendo. Eu tinha vários outros amigos, amigas, para quem eu contei, tô com um romance que não dá acesso, sei lá, uma história, uma confidência, que não vira nada, e de repente com esse amigo, aquilo vira um conto que já virou vários filmes, que já virou tese. O Caio tem teses a respeito dele, tem mais de 100, não é só no Brasil, ele tem teses na Irlanda, ele tem teses em Londres, ele tem teses em Nova York, na Itália, na Alemanha. Os livros dele foram traduzidos para muitos idiomas. E por que, né, que essa pessoa tem essa coisa, esse talento? No filme também a gente fala disso. Porque ele falava de temas muito simples, muito cotidianos e muito eternos. Ele falava do amor, ele falava da realização pessoal, ele falava da falta de amor, ele falava de política, ele falava da repressão, ele falava de temas eternos, de temas que até hoje eu encontro muita gente que gosta do Caio, sabe quem eu sou, pessoas de 18 anos que estão lendo o Caio, que é a idade em que ele começou a escrever, né? Eu recomendo muito para quem não leu outras coisas do Caio, especialmente para os rapazes, um livro chamado Limite Branco, que é o primeiro livro que o Caio escreve aos 16 anos de idade e que é sobre um rapaz adolescente, um menino que está virando homem. E quem é homem hoje é que sabe o que é isso. De repente, de uma criancinha linda, você vira um cara que começa a ter barba, ter pelo, fica com aquela voz esquisita. Eu não sei porque eu nunca virei homem, mas os meninos sentem isso, né, nessa idade. E aí é muito linda a forma como ele descreve isso. Quem é essa pessoa que eu estou me transformando? Isso também acontece com as meninas, mas acho que é mais suave, né, para a mulher. Pelo menos eu nunca me senti um monstro, mas o menino se sentiu um monstro. Mas às vezes a gente também se sente, né, estranha, aquelas coisas que vão aparecendo no corpo, sei lá. Enfim, recomendo muito o Limite Branco. E é isso, eu acabei virando uma pessoa que fala do Caio apaixonadamente, aceito todos os convites que me fazem para falar dele, em todos os lugares, já fui para vários lugares do mundo fazer isso e adoro fazer, adoro saber que eu, fazendo isso, mantenho viva não só a memória de um grande escritor, mas a memória de uma geração. Nós somos uma geração que se chama Baby Boomer, né? É a geração do pós-guerra, que é a maior geração que já existiu, nunca existirá outra geração tão grande quanto essa, das pessoas que nasceram entre o final da guerra, né, 45 e 65, são 20 anos, quem nasceu nesse período, que agora está ficando velhinho, mas ninguém quer ir embora. As pessoas falam, vamos ter que bater os baby boomers a tiros, porque eles não querem sair do palco de jeito nenhum, e é um pouco verdade, porque essa geração acompanhou, como é uma geração muito grande, foi a geração hippie, foi a geração feminista, foi a geração da libertação, da liberação sexual, a geração que criou a adolescência, a geração que criou, vamos correr. Não existe, no nosso tempo, quando eu era jovenzinha, não tinha essa coisa de academia, malhar, não existia isso, as pessoas eram, assim, magrinhas, mais gordinhas ou magrinhas, mas não tinha essa coisa, não ficavam bom, não tinha isso, não era assim. Essa coisa de comer natural, água não sei como, vegano, vegetariano, nada disso. A gente tomava água do esguicho, tomava só, passava Coca-Cola, passava urucum, juro, tomava só assim o dia inteiro. O dia inteiro, ninguém, pelo menos que eu saiba, ninguém ficou bom, enfim. Era um outro mundo. Então eu acho que essa geração, hoje, está vivendo muito. Nós vamos, se Deus quiser, ter 100 anos, lúcidos, lindos, assim, eu tenho 95, quem diria? Mas enfim, essa nossa geração vai viver muito e estamos tendo o privilégio, que eu acho que todo mundo, vocês vão crescer também, vão ficar mais velhos e vão sentir isso,
a gente tem a possibilidade de rever a nossa vida pela primeira vez, ao vivo, em cores, na internet, que é um instrumento poderosíssimo. Então a gente está podendo, pela primeira vez na história, estudar a nós mesmos, estudar, e por isso, inclusive, eu acho que o nosso mundo é tão avançado e a gente já teve tantas conquistas, porque isso realmente é um privilégio, a gente poder falar. Então eu adoro falar dos anos 60, 70, 80, que foi quando eu vivi a minha juventude, e aprendi, fiz parte dessa revolução, dessa mudança, viver até a ditadura, que foi dificílima, até isso foi importante, foi bom viver. Então esse é o depoimento que eu deixo. Agradeço muito o Renato e a oportunidade de ter trabalhado com o Renato, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre isso. E daí queria, não sei se o menino pode ajudar a gente com o filminho. Você acha que já está na hora ou falamos mais um pouco? Acho que sim. Está na hora, né? Não, a gente vai passar o filminho, Tá, só eu queria abrir uma rodadinha de perguntas. Ótimo, e vamos lá. Eu vou começar com as perguntas, porque assim, o pessoal do Matutino... Ah, não pode vir e vão Tem vão gente do mandar Matutino aqui? Tem 3 aqui, tem mais uma lá? Ai, a moça do cabelo azul, eu adorei o cabelo azul dela. Então, o pessoal do Matutino trabalha à tarde, à noite, né? Bibliotecários que estão fazendo estágio, né? Então, estudam de manhã e tal. Claro. E aí eu tenho 2 perguntas aqui do Matutino para te fazer a respeito do Caio, visando o trabalho temático que eles estão construindo. Sim, com Então, a certeza. Liliane Monteiro, do Matutino, pergunta o seguinte: nas obras do Caio, como em Morangos Mofados, vemos uma grande influência ou da presença da astrologia nos seus textos. Gostaria de saber mais sobre essa relação do Caio com a astrologia. Isso é uma pergunta. Eu vou responder essa, depois você fala outra. Ah, tá bom. Tá bom? Então, a astrologia é uma coisa assim, de um cara curioso, né? Um menino do interior, um menino meio solitário, e que gostava dos astros, tinha um vizinho que falava disso. Quando ele se muda para Porto Alegre, ele logo se filia a uma coisa que eu mal conheço, mas que se chama Rosa Cruz, que é uma forma de espiritualidade, né? Um estudo da espiritualidade, e começa a se aproximar e conhece uma senhora astróloga, Dona Emi, que era uma austríaca, húngara, que morava em Porto Alegre e dava aulas de astrologia. Ele se apaixona por isso e estuda astrologia a vida inteira. Inclusive, no filme, ele faz um comentário muito divertido. Ele diz, eu acredito muito nos planetas, na influência dos planetas na nossa vida, e quando eu estou escrevendo um livro, eu faço um mapa astral de todos os meus personagens, um mapa astral inventado, falso, para me ajudar a construir o personagem. Então, se é um menino de Libra apaixonado por uma menina de Virgem, ou um menino de Aquário apaixonado por um menino de Escorpião, como é que essas pessoas são? Como é que elas se relacionam? E aí ele fazia, então, mapas astrais das pessoas e aprendeu a fazer o mapa astral da gente também. Então eu tenho um mapa astral que ele fez para mim, o mapa astral da minha filha. Ele era encantador nesse aspecto e realmente não só partiu dele, como ele era um apaixonado por Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa tem um dos heterônimos dele é um astrólogo, né? O Baldran, não sei como é que é o nome dele, enfim, não lembro agora, mas vou lembrar daqui a pouco. Enfim, que era um astrólogo importante que escrevia baseado em astrologia, então isso também foi importante para ele. Você queria falar uma coisa, é isso? Não. Essa mocinha? Não? Ah, então tá bom. Tive a impressão que você fez isso. Aí eu tenho mais 2 perguntas. Pode falar. A Fernanda Nascimento, também no Matutino, pergunta: em Morangos Mofados há várias referências de vários idiomas, inglês, francês e espanhol. Essas referências aparecem em outras obras do Caio também? Sim, eu acho que era uma tendência da época, né? De começar a incluir outros termos em outras línguas. Inclusive porque o Caio, muito jovem, foi morar na Inglaterra numa espécie de autoexílio. Ele não era exatamente um preso político e nem participava. Ele dizia que
que ele ia nas passeatas para ver a Norma Bengel vestida de Pucci, que era um designer italiano maravilhoso da época, que ele fazia uma gracinha assim, meio gay, dizendo, eu gostava de ver as roupas da Norma Bengel. Mas, na verdade, ele não levantava bandeiras, nem a bandeira do homossexualismo ele levantava. Ele não falava, não ia à praça pública fazer. Ele fazia isso na literatura da forma que ele achava mais enfim, discreta. E por que eu estou falando tudo isso agora? Não, porque ela pergunta das línguas. Isso, aí ele vai para a Inglaterra muito jovem e começa a falar inglês melhor e mora na Espanha, mora na França, mora em Estocolmo, na Suécia, e depois que ele descobre o mundo, ele viaja a vida inteira. Então, ele era, e especialmente por ser um menino meio da fronteira, o espanhol para ele era uma língua que é para os gaúchos todos, né? O espanhol é uma segunda língua. Então, ele de fato incluía muitas palavras. Tem um personagem agora numa novela de uma das emissoras, e a moça é dessa época, e ela chama todo mundo de baby. Oi, baby. Que é uma coisa, é um neologismo, uma coisa americana, né, de falar. Então, e ela está representando alguém dos anos 80. Era uma coisa daquele momento, de jogar uma palavrinha. E aí, na esteira disso, ela pergunta o seguinte, que ela estava pesquisando referências sobre o Caio e que leu em um artigo que o Caio se declarou em algum momento que se sentia deslocado no Brasil. Uhum. Porém, ela também leu algumas cartas dele, onde ele diz que tem um amor muito forte para o Brasil. Então, como que se dava essa relação entre o Caio e o Brasil? Ele era um pouco deslumbrado pelos países estrangeiros, especialmente a França? Inevitável, né? Quem não é deslumbrado? Não, Paris tem uma coisa mais bonita. Se você pode ir para lá, se você pode conhecer, se você gosta de literatura, ler sobre... Não só Paris, Veneza, Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades são universos, né? E ele era um apaixonado por viagens. Mas ele tinha, como eu acho que todo mundo tem, essa coisa dupla, né? De você ser... Hoje em dia acontece muito. Eu sou apaixonada pelo Brasil, mas nossa, se eu pudesse morar em Veneza, se eu pudesse morar em Paris, até Lisboa, eu estou achando o máximo. Vamos sair um pouco daqui também. É difícil sair? Mas dá para fazer isso através da universidade, dá para fazer isso através do trabalho. Existem possibilidades de você conhecer outras culturas e você falar outras línguas ajuda muito. Então o Caio tinha essa coisa assim, sempre reclamou de Santiago do Boqueirão, sempre reclamou de Porto Alegre, mudou para São Paulo, a primeira semana ele amava São Paulo, dali a 15 dias ele já achava São Paulo um horror, essa poluição, essa solidão, ele era inquieto, ele gostava de estar em outros lugares, dali a 5 dias em Paris ele também já falava, que saco, esses parisienses são horrorosos. Então ele tinha essa coisa meio bipolar, era da personalidade dele, todo mundo que conheceu o Caio sabia, que ele tinha momentos de alegria extrema, e quando ficava deprimido, era insuportável. A gente dizia, o Caio já se matou essa semana, porque ele ameaçava o suicídio toda hora. Eu não aguento mais, especialmente por questões amorosas, porque ele só se apaixonava por heterossexuais, ele tinha esse problema. E é claro que os heterossexuais não queriam saber dele. Você diz homens? Homens, Ele se apaixonava por homens heterossexuais. Estava sempre rejeitado. Lógico. Tão bonito ele. Mas eu acho que ele diz isso. Ele diz, eu acho que se um dia eu tivesse uma vida afetiva muito resolvida, eu acho que eu ia parar de escrever. Então ele meio que provocava essa rejeição. Ele sempre foi um solitário. O romance mais longo do Caio durou 8 meses. E eu conheço esse rapaz com quem ele namorou 8 meses. Ele diz assim, não, de repente, do nada, estava tudo bem, tudo lindo. Ele começava a arranjar um problema. Você não me ama. Você não me ama de verdade. E aí arranjava uma situação tão horrorosa que a gente tinha que brigar. Não dava mais para ficar. Porque ele precisava da solidão. Eu que hoje escrevo, pobre de mim, não me comparo ao Caio em nada, escrevo sobre o Caio,
mas percebo o quanto a solidão é fundamental para a criatividade, para você fazer certos tipos de trabalho. Eu acredito que quase todos. A solidão é um alimento, né? Perguntas aí aqui? Do primeiro ano de biblioteconomia. E assim, a escrita do Caio é influenciada pela Clarice Lispector. Né? Muito. E ele chegou a conhecê-la pessoalmente. Ah, você não sabe essa história? Não. Essa história é maravilhosa. O Caio, apaixonado pela Clarice, quando ele começou a ler a Clarice, ele ficou louco, ele achou que era aquilo, que não existia nada melhor e tal. E antes de conhecer a Clarice, ele conhece a Hilda Hilst, que também é uma grande escritora. O meu segundo livro sobre o Caio, que se chama Numa Hora Assim Escura, traz as cartas de Caio e Hilda. Hilda é uma poeta paulista de Campinas, morou em São Paulo, voltou, paulista de Jaú, na verdade, voltou para Campinas, onde ela tem a famosa Casa do Sol, que é um lugar maravilhoso de estudos, você pode fazer e morar lá, fazer um tempo de trabalho e tal. Caio conhece a Hilda com 19 anos de idade, ela já é uma mulher de 36, uma poetisa já famosa, e lá ele aprende finalmente a mágica da escrita através dela. A mágica da escrita é você ter tudo aquilo no papel, como é que eu transformo isso num livro, como é que eu edito isso, como é que eu chego no editor, como é que o meu livro vira um livro. Isso ele aprende com a Hilda, e uma disciplina de trabalho enorme que ela tinha. E depois de passar um tempo na casa da Hilda, ele volta para Porto Alegre, está na casa dos pais, é um fim de ano, acho que 73, 72, e a Clarice está na cidade. Ele fica sabendo que a Clarice Lispector está em Porto Alegre autografando um livro. Aí ele vai para a fila, né, dos autógrafos, com os livrinhos dele também, porque ele quer dar para ela todas as vezes que ele ia para algum lugar, ele levava os livros dele para dar de presente para as pessoas, fazia um marketing perfeito. E a Clarice dá o autógrafo para ele, olha para ele e fala, senta aqui, como é seu nome? E ele senta do lado dela, ela exige que ele fique do lado dela, imagina, exige que ele fique do lado dela a noite de autógrafos inteira e fala para ele assim, você é o meu Quixote. E depois disso ele escreve para a Hilda e fala, eu tive 65 orgasmos consecutivos, a minha musa me dizendo que eu era o Quixote, e diz para ele, quando você for ao Rio, você me procura, passa um telefone para ele. Mas a Clarice era mais louca que o Caio, a Clarice odiava receber pessoas, a Clarice, tanto que ele muda para o Rio, um ano depois disso ele se muda para o Rio, mas não consegue ver a Clarice, claro, não era para ver mesmo, assim que é a vida, né? Então a Clarice foi realmente uma musa inspiradora, não só do Caio. Eu amo a Clarice, já li alguns livros dela algumas vezes, e o Cazuza, que foi uma pessoa importantíssima da mesma geração do Caio, até um pouco mais novo, contava nas entrevistas que ele leu o livro Água Viva, da Clarice Lispector, mais de 100 vezes. Que ele começou a anotar, ele já tinha lido tanto, que ele começou a anotar, assim, botar umas cada vez que ele lia. E ele leu mais de 100 vezes. O Caio era esse tipo de pessoa também. Mas chegou um momento da vida dele que ele precisou se libertar da Clarice. Tem uma carta que ele manda para a Hilda, nesse último livro que eu publiquei, Numa Hora Assim Escura, que ele fala, ai, a Clarice morreu na hora certa, ela estava chatíssima. Como que ela continua escrevendo essas mesmas coisas? Mas o Caio era naja, ele falava mal das pessoas, mesmo até de amigos, ele era difícil, Ele era virgem com ascendente em Libra, mas lua em Escorpião. Está explicado. Está explicado. Boa noite. Oi, boa noite. Parabéns, Renato, pelo trabalho. Ótimo. A minha pergunta é a respeito daquele que eu estou mais focado em cima do Sargento Garcia lá, né? Ah, que lindo, né? Os dois também, né? São dois. Aqueles dois, é. A questão se o Caio ele teve algum tipo de rejeição, né? Como é que foi essa questão dentro da sociedade?
pelo fato dele ter uma tendência homossexual desde jovem. No caso do Garcia, isso fica claro. Né? E ele costumava dizer que o Garcia também era inspirado num fato real que aconteceu. Agora que você falou essa história onde ele morava lá, agora que eu já entendi. Ficou muito claro. Com certeza caso Dizia real. Dizia ele que era. E imagine, o pai dele era militar, né? Você imagine o clima que se criou na casa dele. E aquele Hermes talvez fosse um dos militares lá, não sei. Ele dizia que era real, não disse para mim, ele disse numa entrevista. Mas não foi com ele? Não sei. Não sei. Né? Ele dizia que era real, mas não sei se não foi com ele ou não. Enfim, a questão que eu coloco aqui é exatamente essa questão de ele ter sido... Né, como é que foi essa questão dele? Se ele foi excluído, se ele sofreu algum tipo de... Olha, a rejeição, o bullying, né? Hoje é uma coisa muito aberta, muito falada, mas sempre teve presente, né? Todas as pessoas que são um pouco diferentes sofrem pela diferença, né? A diferença, em vez de ser um elogio, a diferença incomoda quem não é diferente. Eu acho que todo mundo é diferente, então por isso que a gente tem que, diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. E não é mesmo. Então, é claro que o Caio, quando ele sai de Santiago do Boqueirão aos 16 anos para estudar em Porto Alegre, é porque ele não se integrava. As pessoas não diziam que ele era efeminado, diziam que ele era diferente. E ele era mesmo, ele era solitário, ele era quieto. Para você conhecer o Caio risonho, engraçado, brincalhão, você precisava ser muito íntimo dele. Ele era uma pessoa mais reservada. Eu imagino que tenha sofrido sim, porque saiu de Porto Alegre, saiu de Santiago para ir para Porto Alegre, depois não aguentou Porto Alegre, que ele chamava de carroça, dizia que era muito retrógrado, muito conservador. Aí veio para São Paulo, que é a maior metrópole, né? Em São Paulo ele gostava, em São Paulo ele era anônimo, em São Paulo ele não era diferente. Tinha muita gente mais diferente do que ele. Então aqui ele se sentia melhor. Mas com certeza a rejeição fazia parte desse processo, sim. E o seu nome? Alisson. Alisson, muito prazer. Oi, a cineasta. Não, a fotógrafa. Oi, tá ouvindo? Acho que tá. Sim, sim. Oi. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu sou Edi, do primeiro semestre de Biblioteconomia também. E eu vou falar a respeito da questão da música do livro. Na verdade, são duas perguntas que eu queria fazer. Eu queria saber se você teve mais contato com ele e soube o que ele pensava a respeito da música. Ele cita muito Caetano, Beatles e outras bandas assim da época, né? Queria saber um pouquinho mais sobre isso e saber de você também como que foi na época, porque as gerações que vieram depois meio que pegaram tudo pronto, né? Tava tudo pronto, tava tudo mastigado. Mas como que foi para vocês assim irem fazendo essa história musical, irem descobrindo como que era na época? Descobrir tudo isso, assim, então essa pergunta dupla aí para você. Claro. Eu, na orelha do livro Numa Hora Assim Escura, eu conto, eu estudava na PUC, eu fiz história e depois jornalismo, mas primeiro história na PUC, em 72, eu acho, naquele teatro da PUC, vieram os Doces Bárbaros, os tropicalistas. Eu nunca na minha vida tinha visto um homem de cabelo comprido, com batom, uma calça assim indiana, meio caída no quadril, rebolando e cantando. Caetano Veloso fez isso, Gil com uma malha branca de bailarina, assim, toda colada. Vocês já devem ter visto fotos disso, isso é famoso. Gal, Betânia. 77. 70 e alguma coisa, sei lá. Eu falei 72 porque acho que foi o ano que eu entrei na faculdade. Enfim, não importa. Essa experiência de ter visto a forma de se expressar, tanto que eles estavam chegando de Londres, né, quando eles fizeram isso. Essa experiência, a música era uma forma de expressão muito forte, como eu acho que é até hoje, né? Assim, a música, eu diria que das artes, hoje eu sou apaixonada por cinema, mais até do que literatura. Mas a música não tem nada parecido, né? A música é uma coisa maravilhosa. Era muito importante na vida do Caio. O Caio ouvia música todos os dias,
O Caio fez crítica musical, o Caio fez release de discos de amigos. Todos os contos dele têm uma trilha sonora. Ele fala, no Morangos Mofados, na passagem por uma grande dor, ele está ouvindo o Henrique Satie, que é um compositor francês, minimalista, todo diferente. Tem outros contos que ele fala, ouvindo, sei lá, Renato Russo, ouvindo... Isso, tudo, do robô, exatamente. Então, a música era um elemento vital na vida dele, a música e o cinema, né? Ele costumava dizer que os contos dele, que ele recomendava para os alunos dele, depois quando ele ficou mais famoso, ele dava aulas de literatura, né? de escrita criativa, e ele dizia para os estudantes, quando você está escrevendo sobre uma coisa, você tem que perguntar qual é a câmera que está olhando para isso, aonde está a câmera, como se a fala ou a escrita fosse um olhar por uma câmera. Então eu vou contar a sua história. Onde que está a câmera? Aqui, ela está ali, ela está do seu lado, ela está... Enfim, é uma câmera de shopping. Naquele tempo não tinha, né? A coisa mais que falava desse assunto era o Big Brother, né? Que não era programa de televisão, era o George Orwell, né? Com 1984. Que a gente viveu, né? Em 1984 a gente ficou esperando acontecer alguma coisa, não aconteceu nada. Nem fizeram um programa chamado Big Brother naquela época. Desculpa, não sei se eu respondi a sua pergunta. Oi, Paula. Eu sou Oi. Cristiano, do primeiro semestre de Muito prazer. Prazer é meu. Eu tô com uma dúvida a respeito do Caio, quando ele fala no conto Companheiros, no Morangos Mofados, e no Luz e Sombra, a respeito dos morcegos, que isso me chamou muita atenção porque aquilo era uma espécie de metáfora sobre a ditadura, sobre aquilo que eu perseguia, a solidão nos dois contos, né? Essa temática, né? Ditadura e solidão. Caio Fernando Abreu ele usa do realismo fantástico, né? para falar disso. E eu queria saber de você se esses morcegos que ele fala realmente são algo relacionado à ditadura, que foi o que eu inferi na minha leitura. Eu acho que a beleza da literatura e da música também, né, de todas as artes, né, quando as pessoas dizem assim, mas você não podia me explicar esse seu quadro? Você não podia me explicar esse seu conto? Essas coisas são autoexplicativas, né? Cada pessoa lê uma coisa, e o bacana da arte é isso, né, que a arte fala diretamente com você e você com ela. Existe essa interação, né? Quando Renato fala lindamente que ele fez um trabalho, vamos fazer essa interação analogicamente, porque era assim que Caio fazia no tempo em que ele viveu. Caio não usou computador praticamente. Isso acontece em todas as obras de arte, né? Você está se relacionando com aquilo e às vezes para você um morcego é uma imagem, é uma metáfora de uma política podre, ou um rato é uma metáfora de um ladrão, ou sei lá. É evidente que em vários estudos sobre a obra do Caio que eu li, ele está falando sim da ditadura. O ovo apunhalado, é isso que ele fala, o ovo apunhalado é a nossa juventude sendo apunhalada ainda dentro do ovo para não nascer, porque as nossas ideias são revolucionárias e porque nós somos uma geração maldita que apanhou nos porões da ditadura, que morreu assassinada, que lutou e que lutava para ser, né? Lutava para ser. Ele queria se apaixonar por meninos e não podia. Ele era reprimido, ele era ridicularizado, ele era rejeitado por isso. Tudo bem, cada um faz o que quer. Hoje a gente pode ver isso. Naquela época não era assim. Então, com certeza, alguns desses elementos que ele usa são metafóricos. Outros, por exemplo, um dos contos que eu mais gosto do Caio e que está no livro Inventário do Irremediável, é a história de duas corujas. Chama As Corujas. E ele conta a história de um casal de corujas que é dado de presente para uma família, porque, segundo o ditado popular, as corujas comem baratas.
Então tinha muitas baratas naquela casa, então deram de presente 2 corujas, mas as corujas ficam muito infelizes na casa, porque elas precisam viver ao ar livre, mas elas estão vivendo dentro de uma casa, que elas acabam morrendo. Segundo ele, as corujas se matam. As corujas recebem uns nomes assim de criancinha, pipoquinha e pipocão, sei lá, e ele dá nomes gregos, de tragédias gregas para as corujas. Então, eu sei que essas corujas existiam mesmo, que realmente a família do Caio, num determinado momento, ganhou de presente 2 corujas de uma amiga da mãe dele e tal. Então as corujas de fato existiram, assim como os morcegos podem ter existido, não sei. Mas você pode, eventualmente, até fazer uma comparação. A coruja, eles estavam falando de quê? Caio era ecológico muito antes de alguém falar em ecologia. Ele já falava de tsunamis, ele já falava de aquecimento global quando essa expressão não existia, sabe? No conto, antes fosse, no conto que ele me dedica, no Morangos Mofados, pela passagem de uma grande dor, ele fala dos sprays que fazem buracos na camada de ozônio, coisa que ninguém pensava. É muito interessante a obra do Caio por isso, porque ele fala de coisas que ainda não... A gente costuma dizer que ele é meio vidente, né? E você, uma hora, falou na sua fala, achei tão bonito, você disse, parecia que o Caio estava ali. Eu tenho momentos que eu sinto que o Caio está mesmo. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que quando as pessoas morrem, eu já perdi meu pai e minha mãe, e eu sei que as pessoas que se vão ficam dentro da gente, ficam perto da gente. Não sou espírita, não sou nada, eu sou uma misto de budista com tudo, todo o resto. Então, assim, eu realmente não tenho uma religião específica, mas eu acredito nos espíritos das pessoas que a gente amou, que a gente conheceu, e acho que elas são acrescentadas a gente. Desculpa, fui longe, mas respondi a sua pergunta? Respondeu. Obrigada. Bem claro. Obrigado. Fala, meu bem. Oi, Paula. Boa noite. Boa noite. Eu sou Nicole. Oi. Eu sou do primeiro ano, primeiro semestre de Biblioteconomia do Noturno. Você mencionou agora disso, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas é que eu achei muito legal pensar que até hoje você está aqui falando do Caio, se dedicando a ele uma parte da sua vida. E eu queria saber qual foi a sensação de saber que você não vai ficar eternizado assim numa obra tão importante de um autor tão célebre, né? Uhum. O meu nome, o fato dele ter dedicado um conto a mim, Isso. Ele fez isso com milhares de pessoas. É muito engraçado que as pessoas falam assim, você era amiga do Caio. Eu falava, eu sou a melhor amiga do Caio. Eu fui a melhor amiga do Caio, costumava dizer, antes de escrever o livro. Porque ele me mandou 40 cartas. O Caio escrevia muitas cartas. E quando eu comecei a fazer a pesquisa do meu livro, eu descobri que ele escrevia, no mesmo dia, 5 ou 6 cartas para amigos diferentes. Então eu falei, gente, eu não era a melhor amiga dele, nem a única. Eu era uma das milhares de amigas e amigos do Caio. Ele, como, de novo, citando Caetano, que acha que a amizade é superior ao amor, né? Na língua, aquele poema maravilhoso que ele diz, entre o amor e a amizade, quem há de negar que a amizade lhe é superior, né? Então, o Caio era uma pessoa que acreditava na amizade, profundamente. Então, o fato dele ter dedicado um conto a mim foi uma prova de amizade e, evidentemente, me deixou muito orgulhosa, muito feliz. Mas ele fazia isso, eu acho que para trazer a ficção para o real, né? E, de fato, aquilo aconteceu conosco. Então, eu não duvido que muitos dos outros contos em que ele dedica para não sei quem... tenha se passado entre ele, ou ele olhando para aquela pessoa, teve aquela inspiração. Claro que é muito gostoso. Eu dediquei meu livro à minha filha, entendeu? Bobagem, né? Podia ter dedicado... Porque a filha, é lógico que a gente ama a filha. Filha é filha. E ele fazia isso com os amigos, porque ele não teve filhos, né? Embora tenha engravidado mulheres, mas acabou não optando por não ter filhos e ele tinha amigos, e os amigos eram sempre muito homenageados, de várias maneiras. Ele dizia, as cartas que eu te mandei são a minha herança para você. Ele queria que as cartas fossem publicadas. Ele combinou comigo isso. A gente vai escrever, né? Quem morrer primeiro, o outro escreve a história e publica todas as cartas. Claro, claro. A gente combinou mesmo. Ele não combinou só comigo, não. Ele combinou com um monte de gente.
Ele queria ter certeza que ia acontecer. Olha, antes da gente da gente ir para o filminho, eu só queria explicar o que é o filminho. São trechos de obras do Caio, dita por atores que fizeram parte do filme Para Sempre Teu, o Caio F., que é baseado num livro em que eu conto a minha história com ele. Como eu conheci o Caio, quem ele era. E aí vem várias pessoas falando do Caio. E era um filme de velhos, né? Porque o Caio hoje, se estivesse vivo, estaria com 68 anos. E os amigos dele, eu sou uma até das mais jovens, mas os vários amigos dele que aparecem no filme são pessoas de 60 anos para cima. Então nós chamamos atores jovens para falar trechos das obras dele, porque nós temos uma audiência muito jovem, né? A audiência dos livros do Caio é de pessoas jovens de todas as idades, eu costumo dizer, mas começa com pessoas muito jovens. Então a gente fez o filme. Então vocês vão ver só os atores falando e tem um trechinho que o próprio Caio se apresenta e fala dele mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, claro. Que é pensando nesse processo de divulgação e de disseminação da obra, né? Uhum. Então, pensando na exposição como um polo importante, eu acho que foi a primeira e única exposição dedicada a ele, ou tiveram outras antes e depois? Olha, vocês poderiam... Eu não sei, você sabe disso? Teve... E esse processo de divulgação, como você diz, você está divulgando, né, indo e fazendo palestras para expor a obra e tudo, como é que vai, como vem acontecendo esse processo de estar divulgando, disseminando o trabalho, né? E, por exemplo, a exposição foi um ponto importantíssimo. E depois, o que gerou o vídeo, né? O filme, né? O que vocês poderiam falar mais sobre esse processo? Bom, em termos de exposição, coincidentemente, teve aquela do Rio. Logo antes da nossa, teve uma exposição, acho que no Sesc do Rio. Acho que você chegou a visitar, não? Claro. E... Eu fiz uma mesa como essa. É verdade. E que a gente até brincava, era muito engraçado, porque a gente via recursos, coisas que a gente queria propor para o nosso projeto, eu não cheguei a pensar do Rio. E daí ficava essa competição, mas se o Rio já fez, não podemos fazer, porque não vai copiar do outro. A gente não quer né? repetir, Tinha uma brincadeira com as galinhas, não tinha? Teve no Rio. Tem as frangas, desculpa. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, importantíssima do nosso projeto, do desenho da exposição, que eu lembrei agora por causa das histórias do Rio, que teve ele tem um conto infantil, que ele escreveu, que chama As Frangas. E uma das coisas que a gente achou importante construir na exposição, porque, enfim, de todas as maneiras, a gente, numa primeira instância, numa primeira leitura, relaciona a obra do Caio e a figura da pessoa do Caio ao universo adulto. A temática é adulta, a abordagem é adulta, os personagens, de maneira geral, são adultos ou pessoas em vias de... Enfim. E o museu tem um trabalho educativo fortíssimo e queria despertar para o público infantil a possibilidade de imergir na exposição. E a gente ficou pensando como que a gente poderia traduzir em algum ponto da exposição, criar uma ambientação que tornasse o conteúdo do Caio atraente para o público infantil e de uma maneira que o processo todo de construção da exposição não criasse desarmonias de público, né? Que o universo adulto da exposição não fosse agressivo para o universo infantil e que a abordagem infantil não fosse desconectada para o público adulto. Então a gente teve esse desafio de construir essa solução que a gente criou através de colocar esse conto, que é um conto infantil do Caio, As Frangas, impresso num formato grande e numa altura de linha de olho mais baixa, para que o público infantil conseguisse ver sem sacrifício ergonômico, sem ter que subir uma cadeira, enfim, sem ter que um adulto ler para ele, ter autonomia de fruição do conteúdo expositivo. E foi uma coisa muito legal, que a gente depois veio a saber que de fato isso era praticado pelos visitantes. Tinha
famílias que iam visitar a exposição, os pais levavam os filhos e os filhos tinham assunto para fazer também na exposição. Isso era muito legal, muito relevante para, de uma certa forma, ampliar uma abordagem diversificada do conteúdo expositivo e universalizar a exposição de uma maneira mais ampla. A gente pensou em fazer a geladeira, né? Porque o Caio escreveu esse conto, As Frangas, por causa de uma coleção de frangas que ele tinha em cima da geladeira. Então ele começa o livro dizendo assim, eu tenho um galinheiro na minha casa, mas não é um galinheiro de verdade. Foram frangas de louça, de madeira, foi ganhando imagens de franguinhas e começou a colecionar aquelas frangas em cima da geladeira. Então ele fazia história, cada franga tinha um nome, e elas brigavam entre si, uma era amiga da outra, outra tinha ciúme do outro, enfim. Então essa história das frangas, e da exposição do Rio, eles fizeram a geladeira com as frangas, que era uma das nossas ideias. Aí quando eu cheguei do Rio, falei, gente, já fizeram a geladeira com as frangas, vai dar para fazer. O que é bacana da nossa exposição, e eu volto a repetir isso, em princípio, a exposição do Caio ia acontecer no Museu da Língua Portuguesa. Vocês se lembram o que aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa? Eu costumo dizer que foi o Caio que incendiou o Museu da Língua Portuguesa, pelo seguinte, porque ele era uma pessoa alternativa. Ele não queria fazer uma exposição num lugar de 10 mil metros quadrados. Ele queria fazer uma exposição no Metrô República, que está numa região gay, né, conhecida como uma região gay de São Paulo, o Lago do Aroche, né? Porão, né? No porão, e com o povão passando. Era disso que o Caio gostava. Ele não queria aquela coisa, mas não que ele não... Vamos fazer uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, mas justamente no ano em que seria possível acontecer isso, que era 2016, que celebrávamos 20 anos da morte dele, incendiam. Aí a gente vai para o museu menor, mas que fica underground, como ele achava que ele era. E era. Pronto, vamos? Será que é esse aqui que ele... Pronto. Podemos. Eu recomendaria que apagasse mais. Eu acho que isso pode parecer horrível, mas é muito honesto. Eu escrevo para mim mesmo, ou para alguma coisa de mim que eu não conheço bem, e que sabe quando o texto é de verdade, quando o texto é vigoroso, quando o texto é bom. Menino Deus, um corpo azul dourado, um Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas vidas. Sabe que o meu gostar por você chegou a ser amor? Pois se eu me comovia vendo você, pois se eu acordava no meio da noite só para ver você dormindo, meu Deus, como você me doía de vez em quando. Eu vou ficar esperando você numa tarde cinzenta de inverno, bem no meio de uma praça. Então, os meus braços não vão ser suficientes para abraçar você. E a minha voz vai querer dizer tanta, mas tanta coisa, que eu vou ficar um tempo enorme, calado, só olhando você. Olhando sem dizer nada. Olhando e pensando, meu Deus, meu Deus, como você me dói de vez em quando. Paz e amor não são coisa nenhuma quando me cerca você é lixo. Eu não acredito em você quando você vem aqui e diz, agora meu amor, a gente vai ficar junto. Seremos felizes para sempre, felizes para sempre. Temos gerações no terraço, passarinhos na varanda, almofadas macias, vinhos e queijos todas as noites. Mas eu te pergunto, quem que vai lavar os pratos? Quem que vai varrer o chão? Quem que vai limpar a porra da privada? Batalhar a maldita daquela grana? Quem? Você. Eu. Ou a gente vai ficar preocupado demais, se amando profundamente, que não vai ligar para essas coisas. Cala a boca. Cala a boca, não fala nada. Eu já sei, é baixo astral pensar nisso. Não é? Baixo astral.
Baixo astral para mim é banheiro do mundo. É a pobreza, é a fome. Isso que é baixo astral. Amor para mim, quando é sol limpo, banho tomado, barriga cheia. E isso eu não tenho, nem você. Ninguém aqui tem. Nunca, jamais diga o que sente. Por mais que doa, por mais que te faça feliz, quando sentir algo muito forte, peça um drink. Só que a homossexualidade não existe, existe sexualidade, voltada para um objeto qualquer de desejo, que pode ou não ter genital igual. Isso é um detalhe. Mas não determina maior ou menor grau de moral ou integridade. Não tire da minha mão esse copo, não pense em mim quando eu calo de dor. Olha meus olhos repletos de ânsia de amor. Já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou só esse nó no peito. Agora faço o quê? Beba comigo a gota de sangue final. Eu sou a dama da noite que vai te contaminar com seu perfume venenoso mortal. Eu sou a flor carnívora e noturna que vai te entontecer e te arrastar para o fundo do seu jardim pestilento. Eu sou a dama maldita que, sem nenhuma piedade, vai te poluir com todos os líquidos e contaminar o teu sangue com todos os seus vírus. Cuidado comigo. Eu sou a dama que mata, boy. Sexo é na cabeça. Você não consegue nunca. Sexo é só na imaginação. Você goza com aquilo que você imagina que te dá o gozo. E não com a pessoa real. Entendeu? Você sempre goza com o que está na tua cabeça. E não com quem está na tua cama. Sexo é loucura. Sexo é mentira. Sexo é sozinho, boy. Jacira, Thelma, Irma e Irene. Bom, para começo de conversa, vamos à mais popular delas, a Jacira. Das 4 irmãs, Jacira é aquela que todo mundo sabe que é homossexual e ela própria acha ótimo ser. Refere-se sempre a si mesma, seja qual for o seu nome, no feminino. Usa expressões tipo, tô louca, tô boba do passado. A Jacira usa roupas e cores chamativas e normalmente anda em grupos de amigas, todas Jaciras, como ela, exercendo o hábito de fechar. Leia-se dar pinça, lá, arrasar. A Jacira fala alto em público. E sempre que uma Jacira entra em um ambiente, ela é imediatamente notada. O que satisfaz o seu principal e talvez único objetivo na vida: aparecer. Bom, bem menos luminosa e mais sem graça que a Jacira é a nossa segunda irmã, a Thelma. O seu nome provavelmente originou-se daquela versão que o Ney Matogrosso gravou, lembra? Thelma, eu não sou gay. Ao contrário da Jacira, a Thelma é infelicíssima. E ó, bebe para esquecer que poderia ser homossexual. O problema é que exatamente quando bebe, e mais exatamente ainda depois do 3º ou 4º drink, que a Thelma vira homo. Embriagada, a Thelma ataca. E dramaticamente, no dia seguinte, não se lembra de nada. Embora tenha feito horrores. Sim, porque uma Thelma embriagada é capaz de coisas que Madonna, ídolo das Jaciras, duvidaria. Apesar de bastante erotizada em estado etílico, a Thelma sempre nega que é e negará até a morte. Aliás, a única solução para uma Thelma empedernida seria a psicanálise, né? O que ela, a mais doente, jura que não precisa. Ou então parar de beber.
o que por tabela significaria parar de trepar. Pobres Thelmas, categoria da qual países como o Brasil está cheio, né? Vide academias de musculação, shopping pessoal da repartição, né? Bom, menos trágica, mas ainda mais, como eu diria, complexa, é a nossa terceira irmã, a Irma. Irma é aquela que todo mundo sabe que é bicha, menos ela. Aliás, ela, a mãe, as irmãs e a esposa. Sim, irmãs casam muito. Ela dá quase tanta pista quanto a Jacira, adora todo o folclore gay, de Carmen Miranda a show de travesti, só que estranhamente a Irma não faz. Aliás, quando solteira, ninguém de sexo algum poderá afirmar e muito menos provar que tenha feito sexo com a Irma. Ou se fez um prestou muito, que dizem que elas são impotentes, mal dotadas, coisas assim. Bom, inicialmente restrita a essas três, recentemente a lenda incluiu a existência de uma quarta irmã, a Irene. Quase tão assumida quanto a Jacira, ao contrário dessa, a Irene não dá pinta. Ela sabe que é, mas não exibe e nem constrange, sabe assim? Ela pode até usar um brinquinho na orelha, ou até dar uma rabanada menos comedida, ou até referir-se a si própria ou a alguma amiga no feminino, mas a Irene é tranquila, sabe assim? Bem resolvida, analisada, culta, né? Bom nível social, numa palavra. Irenes podem ter longos casos amorosos, né? Morarem juntas, ou até mesmo viverem certas idiosincrasias eróticas, tipo só gostarem de working class, ou adolescentes, ou choferes de táxi, né? Ou de Irenes como elas, que são as Irenes lésbicas, né? Bastante comuns e conhecidas literalmente como gays. Uma coisa acontece quando o homem aceita que também é bicho. Teu amor, pensei, podia me salvar, mas não salvou. Teu amor não veio. É por isso que morro um pouco nessa tarde suja, enquanto sua santidade o Papa fala piedades pelas praças do país. Teu amor, pensei, podia me limpar. E pensei tantas coisas como essas. E cometi erros. E soltei emoção, fantasia. Agora fui ferido em pleno voo. Vejo pedras no fim da queda lenta. E nem sequer se aumentar o poema. Ainda que dentro de mim as águas apodreçam e se encham de lama, e ventos ocasionais depositem peixes podres nas margens, e que todos os avisos se façam presentes nas asas das borboletas, nas folhas amareladas dos plátanos que devem estar perdendo folhas, lá bem ao sul. E ainda que você me sacuda e diga que me ama e que precisa de mim, ainda assim eu não sentirei o cheiro podre das águas. Meus pés não se sujarão de lama. Meus olhos não verão as carcaças entreabertas de vermes das margens, e eu matarei todas as borboletas. Eu cuspirei em todas as folhas amareladas dos plátanos. Eu te afastarei com o gesto mais duro que eu conseguir. E te direi, duramente, que o teu amor não me toca, nem me comove. Que a tua precisão de mim não passe de fome, e que você me devoraria como eu devoraria você. Se o usássemos. Saudade. É uma coisa azul e amarga, com carne por fora e espinho por dentro. Li em algum lugar, ele disse, se você não fosse escritor, o que você gostaria de ser? Ele disse, jardineiro. Menino Deus, um corpo azul dourado. Eu acho que o que está profundamente dentro de cada pessoa está dentro de todas as pessoas. Então, pelo menos as nossas ansiedades básicas, né? Nosso não saber por que a gente está aqui, saber que a gente morre um dia, a morte ser uma coisa horrível, né? A nossa procura de amor, de satisfação, de alegria. Eu acho que isso são coisas comuns
a todos nós. E eu escrevo principalmente sobre isso. A eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade.